Quem aí acredita nessa história de estar no lugar certo na hora certa? Eu não acreditava muito nisso, mas faz algum tempo que várias coisas na minha vida essa teoria explica muito bem, mas né? E hoje aconteceu uma coisa que eu achei interessante, que foi eu apliquei para uma vaga de emprego que não era aqui em Londres, que não, então no caso não teria por que aplicar, né? E isso foi uma de 549 vagas que eu apliquei, né? E mandei mensagem pro recrutador e ele me respondeu dizendo: Ah, vamos combinar um horário pra gente conversar, que foi hoje. E a primeira coisa que ele perguntou pra mim no telefone foi: Por que tu aplicou pra uma vaga que não era em Londres se tu mora em Londres? E daí eu expliquei que às vezes, se tu vai pra uma entrevista e eles gostam mesmo de ti, eles podem ser mais flexíveis, né, com o local de trabalho. Tem caso disso, nunca aconteceu comigo, né? Mas eu já escutei falar. E foi muito interessante, e principalmente porque eu acho que eu nunca falei com um recrutador, por mais que eu já tenha conseguido emprego com a ajuda de um recrutador, que me ajudou tanto em falar no que eu tava acertando, no que eu tava errando, no que eu deveria focar, em qual indústria, o que eu queria pro futuro, o que eu poderia esperar. E eu fiquei assim, nossa, que sorte, né? Sorte que eu mandei mensagem pra ele, porque, né, não deveria ter mandado. Não, o certo, não tem certo ou errado, mas talvez não faria nenhum sentido em mandar. Mas enfim, eu tô contando essa história porque eu tava pensando desde semana passada. Tá, Daniela, por que tu quer ficar gravando esses vídeos ou falando, né, as coisas que tu fala na internet? E a resposta que veio na minha cabeça é: eu quero ajudar as pessoas. Mas a gente sabe que ajudar é uma palavra muito difícil, principalmente, né, porque talvez as pessoas nem queiram ajuda, né? Então, como assim ajudar? Mas da forma que eu penso assim, como o que me ajudou na minha vida, teve várias coisas, mas dois bem importante foram, desculpa, poder entender e nomear o que eu tava sentindo, então entender o meu sentimento e o que isso significava, e saber que eu não tava sozinha, que eu não era a única que passava por esse tipo de coisa. É interessante que eu já fazia terapia, mas, né, era uma coisa minha e da minha terapeuta. E depois, quando eu comecei a fazer yoga com a minha professora, que é a minha favorita, né? Não faço mais yoga, tenho que voltar, mas ela é minha professora da vida. E ela foi uma inspiração, porque ela fazia isso, ela compartilhava sobre as inseguranças dela, né? E como se estivesse tudo bem, e tá tudo bem. E com isso eu entendi que tava tudo bem eu ser insegura também. E ela tem uma comunidade muito legal, que todo mundo é muito aberto com as coisas boas e ruins. Então foi por isso que eu me inspirei em tentar ajudar os outros nesse intuito de compartilhar que a minha vida, principalmente esse ano, tem sido um carrossel, né? Um carrossel não, uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, e o baixo é baixo mesmo. E eu entendi ou não, eu percebi que as pessoas ficam preocupadas quando eu falo alguma coisa, quando eu tô nesse meu baixo, só que a minha intenção não é... Tanto que eu boto aqui quando já o baixo já tá um pouquinho mais elevado, né? Mas a minha intenção de compartilhar isso é mostrar que tem várias coisas na vida, e porque eu não... Desculpa, tenho que fazer uma parte antes, que é... E olhando, estudo bastante sobre rede social, né, e marketing, coisa assim, que eu acho um assunto interessante para eu aprender também. E muita gente fala, né, tu tem que estar aqui para ajudar os outros, né, vender o que eles estão precisando. E beleza, eu entendo que isso seja bom, mas para mim, de novo, o que ajudou foi isso, entender o que eu tava sentindo e entender que eu não tava sozinha. Então, essa que é a minha intenção, compartilhar que, vamos supor, eu vou casar, é uma coisa grandiosa, especial, tá chegando, mas tem várias outras coisas na minha cabeça, então não é... Depois, quando alguém posta foto de um casamento, e daí todo mundo pensa... Ou geralmente as pessoas pensam, né? Nossa, que legal, mas não imagina que tem vários outros desafios por trás desse momento, talvez. Então, a minha intenção é compartilhar, não sei se talvez se seja a melhor forma ou não,
Bom, não sei se também tá ajudando alguém, vocês têm que me dizer, né? Seria um bom feedback. E então é isso. Eu não sei se é a melhor forma de ajudar os outros, porque cada um tem a sua forma de aprender, a sua forma de olhar e enxergar a vida. E se quer aprender alguma coisa, ou enxergar, ou ajuda, principalmente. Pra mim, ajudou e é isso que eu quero fazer com os outros. Agora deixa eu olhar aqui se eu não esqueci nada. Não, eu acho que era isso. Então tá.